selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Faça parte do futuro, o podcast feito para você, para te ajudar a construir um futuro possível e acima de tudo desejável. Seja bem-vindo à nossa segunda temporada. Está começando agora o 7º episódio da segunda temporada do Faça Parte do Futuro. E hoje eu estou tendo o prazer de receber o Luiz Otávio. Fala, Luiz! Fala, Vinícius. Obrigado aí pelo convite, cara. Um prazer. Cara, o prazer é meu. Bom, para quem me conhece o Luiz Otávio. Não tem jeito de não conhecer o Luiz. O Luiz é meu cunhado, irmão da minha esposa. O Luiz é um cara que, desde o início da época de namoro, a gente convivia muito. Já fizemos muita farra junto. Já moramos junto. Luiz Otávio já morou comigo durante um tempo. Chegava lá da obra, tarde da noite. Custava deixar esse cara dormir com a televisão alta. Exatamente. Acompanhei muita história do Luiz Otávio. Acho muito legal o Luiz Otávio estar participando aqui com a gente por duas perspectivas e de dois assuntos. Primeiro, de um assunto que a gente fala muito, muito aqui, que é essa questão de propósito, de foco e de querer fazer as coisas. O Luiz vai falar aqui, mas foi uma pessoa que estava estabelecendo uma carreira no mercado corporativo, numa grande empresa, estava indo bem e do nada, para a gente, do nada, mas para ele, com muito foco, decidiu romper esse paradigma de deixar de ser empregado para empreender num segmento onde a gente achou que era muito difícil, que era pouco provável, que ele ia quebrar a cabeça, e a gente preocupado com ele conseguiu fazer a história acontecer. Ele e mais alguns amigos, de pouco em pouco, fizeram uma história acontecer, uma história bonita, uma história que hoje está muito grande. Isso tem tudo a ver com essa questão de propósito, de determinação, de foco que a gente fala aqui. E tem um outro aspecto que eu acho interessante para o Luiz estar aqui, porque a gente até então só falou de empreendedorismo, de empreendedores que trabalham com o lado da tecnologia, né? E o Luiz é um cara que empreende num segmento onde ainda é muito difícil, eu acho pouco provável que essa desmaterialização aconteça em pouco tempo, né? É muito difícil no segmento onde ele está, você deixar de ter os imobilizados, e é muito difícil dessa operação deixar de ser baseada na estrutura toda que ele propõe através da empresa dele. Bom, eu fico muito feliz dele estar aqui. O Luiz é um cara que eu aprendi a admirar cada dia mais e mais como pai, como empresário. É um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. Cara, eu te apresentei do meu ponto de vista, agora você se apresenta aí, por favor. Eu tenho que enxugar as lágrimas aqui, né? Vamos lá. Sem falar que nós estamos fazendo essa gravação, são 8h40 da noite, então dá para tomar um Scott, né? Tintinha aí, pessoal. Vamos lá, um brinde aí. Mas uma coisa vocês tinham certeza, realmente é muito difícil empreender, né? Bem difícil mesmo. Mas então, me apresentar, né, Luiz Otávio aí, de formação, sou engenheiro civil, morei lá com o Vinícius, acho que 1 ano, né, Vinícius? Um pouco e lá vai menos, tempo, hein? Na época de faculdade, formei em 2009. Eu sou um dos sócios fundadores, diretor financeiro executivo da Setlock, uma empresa fundada em 2014. A Setlock, basicamente, é uma empresa de gestão e terceirização de frota. A gente aluga desde veículo 1.0 até ônibus, mas mais focado em 4x4. Hoje a gente terceiriza a frota de mais de 80 empresas nacionais e multinacionais em 14 estados, né? A empresa vem crescendo muito nos últimos anos, aí, um investimento previsto para esse ano aí já de 150 milhões no ano. Mas, né, Vinícius, as coisas não começaram desse jeito, né? Começaram mais complicadas do que eu estou falando agora, né? Eu acho que é um pouco disso que eu queria passar para vocês aí, né? Sobre o quão difícil é iniciar, principalmente no que a gente vai tratar um pouco sobre captação, financiamento, né? Sobre funding.
Ô, cara, antes da gente entrar nessa parte mais técnica, que é tão importante para quem quer empreender, tem um aspecto que eu acho super bacana do seu perfil, né? E que isso sirva de exemplos para outros. Você é um cara que sempre foi muito determinado pelo que você fazer, né? Quando você estava falando assim, era uma coisa até meio profética, né? Se você olhar para trás, de quando a gente estava lá passeando, bebendo, conversando fiado, e quando a gente morava junto, muitas das coisas que você falava ou desejava, né? Elas acabaram se concretizando e acabaram acontecendo para você, né? E eu acho que isso é muito mérito do seu foco, da determinação que você tem para as coisas, né? Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Acho que às vezes as pessoas se incomodam pelo tanto de foco que você tem, mas eu acho que você está conseguindo construir essa história toda que você tem em função dessa característica sua, né? Queria que você falasse um pouco dessa história do foco, né? Eu sou um cara que quando põe um trem na cabeça, ninguém tira, né, velho? Então até questão do foco aí, né? O primeiro foco, vamos lá para trás, né? Até antes de entrar, né? de abrir a Setlock, né? Primeiro eu trabalhava na grande consultora, na época na Andrade Gutierrez, e o foco do momento lá que eu tinha, quando formei, o foco era crescer até, enfim, chegar, meu foco era ser presidente da companhia, né? E trabalhava duro para isso, e quando eu formei aqui, eu já fui transferido para o Tocantins, morei um ano no Tocantins, na Ferrovia Norte-Sul, depois fui para a FIOL, Ferrovia Oeste-Leste, mais um ano, fui para o Rio de Janeiro, fiquei mais 3 anos. Novo, né, Luiz? Aí, quantos anos? Você era novo para dar, de 22 para 23 anos, aí eu já tinha 5 anos aí, que, como a gente diz, eu estava no trecho, e meu foco começou a mudar, porque eu queria criar raiz em um lugar só, queria constituir família, enfim. E eu acho que o caminho de empreender, para mim, era o caminho mais certo para isso. Então, eu até montei um estudo na época de abrir uma locadora, né, por 3 aspectos aí, por poder escalar esse negócio em todo o Brasil, por ter um ativo de alta liquidez, né, e por ter poucos funcionários, porque a gente sempre trabalhava, né, em grandes obras aí, que tinha 3, 4, 5 mil funcionários, então a gente estruturou mais ou menos esse negócio pensando nisso. Mas, em contrapartida, a gente não tinha experiência nenhuma, né? Nunca tinha aberto uma empresa, não tinha experiência... Né? Nem no segmento, né? Nem no segmento, né? Nem empresa de locação, nem empresa nenhuma e muito menos empresa que demandasse capital intensivo. Então, assim, tinha tudo para dar errado. Era um combo de fracasso, né? Só que aí eu cheguei em casa e falei que ia montar uma empresa. Enfim, meu pai, 30 anos já trabalhando em empresa, teve 19 anos também na Andrade, e todo mundo, você tá maluco, não apaixonado pela empresa, né? Exatamente, faço não. E eu falei, não, bicho, eu vou fazer. E aí, pedi as contas e, né, nós juntamos, no início é Setlock, porque são 7 sócios, no início eram 7 sócios, hoje somos 5, né, dos quais 4 trabalham no dia a dia como diretores, um é presidente do nosso conselho, né? Quando abriu somente eu e mais um sócio, o Bernardo, até por não conhecer nada, a gente tinha um planejamento, a gente estudou, mas na hora que você vai pegar para fazer é tudo diferente. Abrimos o CNPJ na casa do meu sócio, né? Coincidência de outras empresas, né? Começando na garagem, mas lá não era a garagem, né? Começando no escritório, na casa dele, que também não podia, porque empresa locadora não pode ser residencial, então o maior benefício de uma locadora, que é pagar 1% de PVA, a gente não tinha, só descobriu depois que a gente comprou os primeiros carros, que foi pagar o IPVA e tivemos que pagar 4%, né? E quando a gente foi abrir, a gente fez uma lista de uma porrada de contato, de obra, de todo lugar que a gente tinha passado, que a gente iria entrar em contato, que a gente achou que ia conseguir alugar os carros, né? Daqueles 50 contatos que a gente tinha listado, não conseguimos alugar carro para ninguém. E começou a luta, né? Então foi assim, 2 meses, os 2 primeiros meses, nós ligamos para todo mundo e não alugamos nenhum carro. Aí eu falei, puta merda, o que eu fiz, né? Não alugamos nada. E já aí consegui... Já tinha comprado o carro, já? Aí no início, aí a gente foi... O que a gente fez, na verdade? Eu falei até com o Bernardo, a gente falou, vamos entrar no Facebook, na época que tinha, vamos mandar mensagem para todo mundo do Facebook, falando que a gente abriu empresa, que se alguém conhece alguém que quer alugar carro. E aí começamos alugando 2 para 1, 3 por outro.
E aí a gente não tinha funcionado, não conhecia como é que funcionava, não tinha nada. E foi assim por muito tempo. E nisso a gente aqui da cozinha falou, o Luiz Otávio é louco, por que o Luiz Otávio tá arrumando? O Luiz Otávio largou o Andrade. E você lá focado. Focado. E aí começamos a fechar alguns contratos, até no Rio de Janeiro tinha muita obra na época. E era assim, então o aporte que a gente fez dos 7 sócios na época, né? A gente tinha dinheiro ali para comprar uns 40 carros, veículos leves. A gente comprou esses carros, começamos a alugar. Aí 3 vezes por semana, eu e o Bernardo mesmo, a gente saía por volta de 1h30 da manhã, levava os carros, eu um, ele outro, né? Lógico. Chegava lá às 6h30, lavava o carro, entregava às 7, a gente mesmo fazia o checklist. De 7 a meio-dia a gente fazia um comercial lá em algumas obras no Rio, ia para a rodoviária, o ônibus saía 1h30, aí tomava 2, 3 Dramin no ônibus, voltava dormindo para trabalhar no outro dia, né? Aí trabalhava terça e quinta, segunda, quarta e sexta levando carro, entregando e fazendo um comercialzinho, dormindo no ônibus, e era assim. E foi assim até as coisas engrenando, né? E alugamos esses carros que a gente tinha aporte, né, da integralização de capital. E aí no nosso planejamento a gente crescia e acontecia, né? E rapidinho o negócio engrenando. Só que aí chegou a segunda parte mais complexa, né? Que o dinheiro acabou, aquele dinheiro do aporte, a gente precisava continuar comprando carro. Só que aí precisava ir no banco. Só que na planilha era simples. Era assim, você vai no banco, pega o dinheiro, compra o carro e o negócio vai que vai. E paga com o dinheiro que entrar, né? Isso. Só que a gente viu que não era tão simples assim, né? Então, já no primeiro financiamento, para comprar alguns carros, a gente teve que botar garantia de imóvel. Meu pai tive que pedir um imóvel para ele, o Bernardo para o pai dele, mais as garantias de carro, mais aval de todos os sócios e de todos os pais. Eu falei, nossa, esse negócio desse jeito vai dar certo, não. Aí no segundo contrato, a gente pegou 2 contratos meio que ao mesmo tempo, né, para atender um cliente. A gente não tinha mais imóvel para dar de garantia. Foi aval de todos os pais, de todos os sócios e mais todos os carros de garantia. Aí atendemos o cliente, a gente acabou concentrando aí 70% do faturamento nesse cliente. Eram em torno de 66 caminhonetes na época. O cliente pagou 1 mês, 2 meses, 3 meses, já no 4º mês parou de pagar. E aí a inadimplência foi aumentando, a gente teve que pedir os carros de volta, enfim. Aí que surgiu a história das lâmpadas? Foi aí. Então, na hora que eu achei que, falou, vai engrenar, agora vai, né? O sufoco tava danado. E aí que a gente quase quebrou mesmo. Aí nós tivemos que receber os carros já bem assim, sem manutenção, que quase com busca e apreensão, né? Isso com quantos anos de empresa? Um ano? Tava fazendo 1 ano, né, de empresa. 1 ano, com os pais todos, com os imóveis dos pais todos de garantia. Imóvel de garantia, aval de todo mundo. E aí recebemos, né, esse cliente que era 70% de concentração. Foi bom que a gente já aprendeu mais uma coisa aí, para não concentrar, né, em cliente só. Hoje até métrica da empresa, a gente não pode ter mais de 20% de concentração em um cliente só. Aí a gente conseguiu receber em material de LED, era tubo LED e LED luminária de poste. Recebemos 4 carretas em LED e aí tivemos que abrir a Satellite para vender esse LED. Então, aquele aporte que a gente entrou no início, a gente já não tinha mais, a gente tinha mais dívida do que ativo, e o nosso ativo virou LED. Que era outro negócio que você também não tinha a menor ideia de como funcionava. Nada, tanto que na primeira venda de LED que a gente fez, a gente emitiu a nota errada e tomou uma multa de 100 mil. Mas não desistiu. Assim, não desistiu, e tivemos que financiar a multa, né, em 60 meses. E aí eu falei, puta merda. Só que na cabeça era o seguinte, vai dar certo, entendeu? Não pode, esse negócio vai dar certo. E nós aprendemos na marra mesmo. Porque não tinha nunca na nossa cabeça a opção de desistir, entendeu? Era sempre resolver o problema. E era só pepino. E pepino, assim, muito maior do que pra gente ali no momento, entendeu? Se fosse hoje seria mais simples, mas pro momento ali era muito grande.
né? E aí foi, assim, a gente foi superando, né? A gente foi crescendo. Eu falo que até 2017, praticamente, a gente andou 100% de lado, assim, conseguindo zerar. Foi 3 anos para, na verdade, ficar negativo e conseguir reerguer aí, mas aprendemos, foi o maior MBA que a gente fez, que a gente podia ter feito. E a empresa foi crescendo, querendo ou não, a gente foi aprendendo bastante. A gente sempre focou muito em fluxo de caixa, né? As nossas captações, a gente não poderia nunca ter exposição de caixa, então alongar ao máximo a dívida, né? Diversificar as captações, a gente captou muito recurso em partes relacionadas, o famoso family and friends do mercado aí, a gente captou com amigos, com parentes, enfim, numa taxa interessante para eles, mas sempre honrando todos os compromissos. A gente captou através de consórcio, captou através de linhas de crédito CDC, mas sempre focando em fluxo de caixa, né? Quem teve essa ideia? De onde surgiu isso, cara? Do que você fala? Dessa captação alternativa que vocês foram traçando desse caminho, né? Que inclusive deu certo, né? Eu acompanho daqui, vejo que é uma relação que ela é vencedora para vocês e para quem hoje investiu e acreditou na Setlock, né? Mas de onde surgiu essa história? Foi sua? Essa ideia foi sua? O que acontece? Essa questão de captação foi outra coisa que a gente foi meio que aprendendo no dia a dia. Porque quando você vai captar no nosso negócio, você tem outros negócios, né? E vamos falar, a gente utilizava 3 linhas de captação. A gente tinha a questão de consórcio, né? Você tem hoje consórcio de veículo, consórcio imobiliário. O consórcio ele é de capital mais intensivo, você tem que dar lance, então ele é mais sofrido por caixa, vamos dizer assim. Você tem o CDC, que você pega ali um financiamento bancário, geralmente em 36 meses, que ele também é sofrido por caixa, né? Ele vai te dar uma exposição de caixa, porém menor. E é muito difícil você crescer uma empresa tendo exposição de caixa, assim, é impossível, na verdade. Então, a gente precisava ter na balança aí alguma coisa que suportasse esse crescimento. Então, a gente tinha ali a gente criou métricas, né, que era a cada 40%, na verdade era 40% de CDC, 30% de consórcio e 30% de contratos de mútuo que a gente tinha na época. Então, a cada 1 milhão que a gente pegava vamos falar, a cada 4 milhões que a gente pegava de CDC, a gente tinha que pegar 3 milhões de consórcio e 3 milhões de contrato de mútuo. E nesse KPI, vamos falar de gestão financeira aí, a gente não tinha exposição de caixa, entendeu? Se a gente ultrapassasse essa métrica... Caixa, com essa dinâmica, vocês davam uma blindada no caixa, né? Exatamente, a gente conseguia crescer sem ter exposição de caixa, né? Então, se a gente crescesse somente através de CDC ou de consórcio, ou enfim, de outra forma, a gente não conseguiria ter esse crescimento que a gente teve, né? Mas sempre acompanhando também outras métricas, né, de lucro, enfim, de indicadores financeiros, mas a gente conseguiu crescer basicamente nessa forma. Mas a gente sempre fala, né, que lucro é alimento, né, e o caixa é o oxigênio, né? Você consegue ficar aí até um certo tempo sem lucro, mas sem o caixa, pouquíssimo tempo você sobrevive. Então, aí pegando carona no que você está falando, e a gente está começando um programa agora para ajudar, a gente vai selecionar 10 microempreendedores para poder ajudar nesse momento de pandemia, para tentar ajudar essas pessoas a enfrentarem esse desafio, né? E uma das coisas que a gente está focando, que além do marketing, para gerar exposição para esses caras, é justamente esse assunto, o fluxo de caixa, né? Eu acho que as pessoas, muitos empreendedores, aí a gente está falando dos pequenos, mas talvez nem dos médios, dos grandes, têm essa percepção, né? As pessoas muitas vezes focam só no lucro, mas o tal do fluxo de caixa é que dá a dinâmica, é que dá a vida para a empresa, né, bicho? Exatamente. E a dívida, às vezes, você pega uma dívida que ela é um pouco mais cara agora, mas sua empresa ela cresce e depois você acaba substituindo ela por uma dívida mais barata, entendeu? É o tal do carro apertado que anda? Isso. E você tem que ter realmente o caixa para você conseguir, né, sobreviver um tempo para sua empresa crescer e é o que realmente foi acontecendo com a gente, né? Então,
a gente começou a investir, né, muito em parte contábil, né? A gente estruturou a nossa contabilidade interna. Lá na empresa são 3 empresas, nós temos uma holding, nós temos uma locadora e nós temos o nosso seminovos. Então, nossas empresas são auditadas, né? Então, para quem te empresta dinheiro, né? Vamos falar para o seu credor ali, quanto mais estruturado, vamos falar, a empresa, melhor é a taxa que ele vai te emprestar. Né? Então, a gente começou a estruturar, né, a nossa questão contábil, auditou as empresas, enfim. Só que chega num ponto que os seus indicadores financeiros, mesmo você estando com caixa estruturada, com a dívida de longo prazo, seus indicadores financeiros eles vão ficando muito ruins, vamos dizer assim. Sua empresa começa a ficar com a dívida muito alta, muito grande, pelo patrimônio líquido que você tem. São vários indicadores que, vamos falar, que o banco, que o mercado de capitais analisa para te emprestar dinheiro. Então, a dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre PL não sobre EBITDA, dívida líquida sobre frota, no nosso caso lá de locação, e a gente realmente precisava melhorar esses indicadores, né? Para continuar crescendo, porque você chega num ponto que eles não te emprestam mais. Então, a gente, além dessa estruturação contábil, a gente fez uma captação, né, a nossa primeira rodada de investimentos. A gente fez uma venda de participação da nossa empresa. Antes de você entrar nisso, teve outra história, né? A empresa estava bem, estava legal, aí um tal do maluco do Luiz Otávio cismou que tinha que fazer um tal de IPO, que bolsa, que não sei o quê, só falava disso, estudou. Aí começou a história, né? De novo, focado do Luiz Otávio, cismou com o negócio. Exato. Aí, então vamos falar um pouco mais no detalhe, né? Como a captação, na verdade, o crescimento começou a ficar muito grande, a gente precisava começar a captar montantes muito maiores de recursos, né? Então, em escalas assim, muito grandes mesmo. E aí você não consegue mais captar com partes relacionadas, você não consegue, né, chegam seus conhecidos, você já pegou com todo mundo que você conhece, né? Você não tem mais consórcio, os bancos você não consegue mais, então você tem que partir para mercado de capital, né? Você tem que pulverizar isso de outra forma de captação com um volume maior. E que acompanhe seu crescimento, né? Exatamente. Então a gente fez até um curso, né, no IDMC, Instituto de Desenvolvimento de Mercado de Capitais, né, estudando durante um ano como é que funciona o mercado de capitais, né, desde valuation, IPO, CRI, CRA, debênture, enfim, tudo relacionado a isso, crescimento inorgânico, né, fusões, aquisições, enfim. E aí fizemos toda a estruturação para a gente conseguir acessar mercado. Então, transformação da empresa em SA, né? 2 das nossas empresas são SA hoje, né? Fizemos uma emissão de uma debênture privada. Então, a gente começou realmente a estruturar a empresa para dar novos passos, entendeu? Realmente para a estruturação da dívida. Mas, anterior a isso, né? Assim, já depois de toda a estruturação, antes da gente conseguir captar volumes de recurso maior, a gente precisava melhorar os nossos indicadores financeiros, né? A empresa já estava num momento muito bom, a empresa estava crescendo, a gente cresceu 117% no ano passado, previsão de crescimento para esse ano de 148%. Então, assim, a gente precisava realmente estruturar os nossos indicadores, fortalecer ainda mais o nosso caixa, enfim. Para isso, a gente fez uma venda de parte da nossa empresa, né, de parte das ações da nossa empresa. Então, hoje tem uma outra SA com um grupo de investidores de mercado, que a gente vendeu parte da nossa empresa, totalmente cash-in, que diz. Então, esse dinheiro foi totalmente injetado na companhia. Então, o patrimônio líquido da companhia aumentou, né? A empresa hoje ela tem um outro porte, vamos dizer assim, e isso dá muito mais conforto para os bancos, para o mercado te emprestar mais dinheiro. Então, isso funciona meio que cíclico, né? Você estrutura seus indicadores, depois você pega mais dívida, estressa seus indicadores novamente, faz uma nova rodada de equity, que a gente fala, né? De venda de participação, e consegue fazer isso várias e várias vezes, né? Até no nosso sonhado IPO, né? Que é a abertura de ações na Bolsa.
E essa primeira rodada que a gente fez foi com investidores, né, de mercado aí. Já a nossa segunda rodada, que a gente já está com previsão para o segundo semestre, mas para efetivamente acontecer, começar no segundo semestre, mas para o cheque entrar no primeiro semestre do ano que vem, né? Mas já é com fundo de private equity, já seria uma instituição maior que... Eu vou tentando, porque eu vou usando muito termologias assim, que a gente está acostumado no dia a dia, eu vou explicando um pouco, que já seria um fundo de private equity, é um fundo de investimento, né? E que queria realmente aportar na companhia. Eles têm data de entrada, data de saída, né? E eles entram realmente para fazer a empresa crescer e eles entram com uma visão de resultado, né? Exatamente, eles entram para fazer a companhia crescer e depois eles querem a liquidez das ações dele via saída, ou através de IPO, ou através de um outro fundo, enfim. Mas fica à vontade para perguntar também, que eu estou falando demais. O que é mais impressionante, eu convivo com você tem todos esses anos, de certa forma acompanhei boa parte desses dramas todos, mas eu não tinha a dimensão da grandiosidade, da coragem e da capacidade que vocês tiveram para resistir isso tudo, cara. Eu fico até arrepiado, porque eu não tinha, apesar de ter vivido, de certa forma ter vivido isso tudo, eu não sabia da dinâmica dessa trajetória no detalhe que você está contando aqui, velho. É muito bonito, mais uma vez, parabéns para você. Uma coisa que eu queria que você deixasse uma mensagem, já estamos chegando aqui no fim, que o podcast não é muito grande para as pessoas terem aquele tempinho para ouvir, mas um negócio que eu queria te convidar aqui a fazer é dar uma mensagem para essas pessoas que estão pensando em empreender, né, cara? A sua mãe empreendeu, a sua mãe ainda continua empreendendo de uma forma diferente como ela empreendia, mas continua empreendendo. Seu pai, apesar de ter sido funcionário durante esse tempo todo dessa bela empresa que você fez parte também, empreendeu. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão pensando em empreender, né? Eu acho que muito do cenário macroeconômico, enfim, eu acho que não só do Brasil, mas do mundo, eu acho que cada vez mais vai condicionar, vai levar as pessoas a empreenderem. Empreender não é fácil, empreender é muito difícil, meu amigo. Nós não estamos aqui para poder falar que empreender é fácil, mas chega uma hora que é alternativa para quem não está conseguindo se posicionar ou para quem de verdade quer correr atrás de um propósito, do seu sonho, da sua vontade. Muito do que você fez e do que você faz é baseado em foco, em propósito que você tem, isso é muito forte que você tem. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, né, que muitas vezes vão começar pequeno, assim como você começou, que deixou de ter o benefício do IPVA, mas aprendeu, foi lá e arrumou, tomou a multa de uma venda, de uma lâmpada que você teve que assumir, ele foi lá e consertou. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, sabe? Muito do que você viveu, eu acho que acaba sendo gatilho, acaba dando uma energia para essas pessoas que estão hoje sem saber como fazer ou como começar. Então, vamos lá. É o que eu até expliquei aí, né? Que se servir de inspiração para alguém, para mim já valeu, né? Eu acho que se alguém quiser, né, empreender, tem que ter constância naquilo que faz, tem que ter um propósito e não pode desistir, né? Igual eu disse aí, graças a Deus hoje a gente está num outro patamar. Eu tenho muito orgulho, né, do que a gente construiu aí, mas a empresa vai fazer 7 anos agora, mas os primeiros 3 anos foi só porrada, entendeu? Foi 3 anos aí que eu te falo que 95% das pessoas teriam desistido, entendeu? Então, assim, se quiser fazer, tem que ter persistência, né? E se tiver persistência, vai dar certo. Vai dar certo, pega firme, né? Acorda todo dia, não vai ser fácil. Hoje, assim, as coisas estão mais fáceis, mas continuam sem ser fáceis, né? Você tá lá com a gente, né? Você tá com a gente desde o início, né? Você fez o marketing nosso no início, você fez a logo, você fez o site, você fez tudo, agora tá de novo lá com a gente. Você vê a correria que é aquilo ali, né?
Então, assim, não vai ser fácil. Não vou vender sonho, né? Eu gosto de contar problema. Podia chegar aqui e falar, nossa, Thaís, tá a coisa mais linda do mundo. Eu prefiro ficar 90% do meu tempo aqui falando, ó, foi foda mesmo, e quem quiser fazer, vai ser foda, entendeu? E se for para vencer, cara, dê seu máximo aí, porque tem muita gente dando seu máximo aí. Você vai concorrer com muita gente determinada a ser melhor que você. E você tem que ser melhor que todo mundo. Se você quiser ser o melhor, você tem que ser melhor que todo mundo. E com foco, né, bicho? 100% de foco. Ô, bicho, estamos terminando aqui, mas antes de terminar, um desafio para você. Você já escutou os podcasts, sabe como é que funciona, mas agora tem uma novidade. Para a segunda temporada, o convidado pode escolher ou um filme, ou uma música, ou pode escolher os dois. Aí eu te pergunto, você vai de música ou você vai de filme? Eu vou de música. Faroeste Caboclo, tô brincando. Não dá nem pra botar em produção. Não, vamos de Tocando em Frente aí, de Almi Sater. Essa música aqui nós já choramos muito escutando esse trem, hein? Já, nossa senhora. Top demais, viu? Ô Luiz, mas obrigado pela sua participação, cara. Eu acho que essa mensagem que você passou aqui, essa história que você contou tão bonita, eu acho que vai servir de inspiração, sim, para outras pessoas. Vai servir, sim, de lição para quem estiver começando, para quem está pensando em começar. E, mais uma vez, cara, obrigado por compartilhar isso aqui, vir compartilhar aqui com a gente, contar essa história com você. E, cara, segue em frente, porque tem muita coisa esperando vocês ainda. Outra vantagem que eu acho que vocês têm lá, vocês conseguiram reunir pessoas muito boas, eu te falo isso sempre, né? Seus sócios são pessoas muito incríveis, muito especiais. Eu acho que isso também, não vou dizer que facilita, mas ajuda nesse processo de construção de uma empresa tão forte como vocês estão construindo. Parabéns, cara, e obrigado. Não, que isso, cara. Eu que agradeço aí. E até logo, né? Sentir final pra você. Tchau. Valeu. Um abraço.